Olá pessoal, tudo bom com vocês? Correção de mais uma questão do Enem, questão bem interessante aí, né? Vou explicar a resolução detalhada para vocês, vem comigo agora, tamo junto desde já. Um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes. Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno de um circuito maior. Então imagina que tem um circuito, né? E ele deu 3 voltas no maior e 2 voltas no menor, dando um total de 1.800 metros. Então 3 no maior, né? Vou botar G de grande, né? 3 vezes o circuito grande, mais 2 voltas no circuito pequeno, isso tudo totaliza 1.800 metros. Já continuando a leitura, em seguida, dando continuidade no treino, ele corre 2 voltas em torno do maior, o maior a gente está chamando de grande, mais uma volta no pequeno, isso tudo totaliza 1.100 metros. Nitidamente uma questão de sistema, né? Eu não tenho tamanho nem do grande nem do pequeno, então antes de continuar eu já vou tentar encontrar o valor do grande e do pequeno aqui. Como que a gente vai fazer isso? Tem que tentar deixar a mesma quantidade de letras igual em cima e embaixo, tipo G e G, aqui tem 3, aqui tem 2, P e P, aqui tem 2, aqui tem 1. Para isso você vai inventar alguma multiplicação que gere isso, ou multiplicações, né? Nesse caso eu prefiro simplesmente multiplicar essa de baixo por 2, né? Porque se eu multiplicar de baixo por 2 já vai igualar as quantidades aí do, por exemplo, P. Ó, essa daqui vai se repetir embaixo. Agora, essa segunda expressão, 2 vezes 2, 4G, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 1.100, 2.200. E assim a gente finaliza. Diminuindo uma da outra, eu vou diminuir a de baixo da de cima para dar umas continhas redondinhas. 4G menos 3G dá 1G. Esse cancelou com esse. 2.200 menos 1.800 dá 400. Então eu acabei de descobrir que a pista grande, né, o circuito grande, ele tem 400 metros. E para achar o circuito pequeno? Basta você substituir em qualquer expressão. Por exemplo, eu vou substituir nessa segunda aqui, ó, 2 vezes o circuito grande, que tem 400, é igual a 1P, que eu posso escrever também P, igual a 1.100. P igual a 1.100 menos isso daqui, todo mundo sabe que dá 800, passa para o lado de lá negativo, certo? Então o circuito pequeno, ele tem 300 metros. Eu descobri então que o circuito pequeno tem 300 metros e o grande tem 400 metros. Continuando a leitura, ele fala o seguinte: no segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, os dois, no grande e no pequeno. Olha só, fazendo um número inteiro de voltas. O que é um número inteiro de voltas? Ele não quer fazer, por exemplo, uma volta e meia, ou meia volta, é número inteiro de voltas. Olha aqui, de modo que o número de voltas seja o maior possível. Então ele quer dar muitas voltas, né? Qual é a soma do número de voltas? Ele quer saber o número de voltas. O raciocínio lógico que está por trás dessa questão é bem interessante, que é o seguinte: se ele quer o maior número possível de voltas, significa o que isso, Humberto? Significa que ele tem que dar mais voltas na menor, né? Então, se ele usar a pista menor mais vezes, ele vai dar mais voltas. Qual que é a pista menor? A pista de 300 metros. Então, basicamente, qual é a conta que a gente vai descobrir? 400, a conta que a gente vai finalizar a questão. 400 metros é a pista maior. Quantas vezes ele vai andar nessa pista? Quantas voltas ele vai dar? Então, isso aqui é voltas. Voltas dá maior. Mais a pista menor vezes quantas voltas? Ele quer esse total de voltas aqui. Tá entendendo? Equivoltas. Tudo bem? Então, a gente tem que fazer cálculos para que isso dê 5.000. Não pode também passar de 5.000. E agora é um raciocínio chatinho, né?
Qual é o raciocínio? A gente tem que tentar fazer os cálculos aqui para chegar na resposta. Por exemplo, eu penso que se ele quer dar mais voltas na pequena, eu tenho que começar na grande uma quantidade pequena. Por exemplo, uma volta na grande. Se ele der uma volta na grande, dá 400. Aqui dá 400. Atenção comigo. Quanto que vai sobrar para ele completar 5.000 metros? Ué, gente, se ele deu 400, aqui sobraria 5.000 menos 400. Sobraria 4.600 metros. Qual o número que tem que estar aqui para dar 4.600 metros? Não tem como, não é divisor. Não tem como você colocar um número aqui e dar 4.600. Por exemplo, se a gente colocar lá o 16. O 16 vezes 300. Dá 4.800, tá vendo? Passa. E se você botar menos 15 voltas, dá 15 voltas vezes 4 vezes 300, dá 4.500, tá vendo? Fica entre 4.500 e 4.800, não é múltiplo. Então ele não pode dar uma volta aqui. Aí a gente desmancha e faz mais duas tentativas no máximo. Vamos tentar, se ele der duas voltas na grande. Se ele der duas voltas na grande, ele já andou 800 metros. Quanto que vai sobrar para ele para totalizar 5.000? Vai só totalizar 4.200. 4.200 mais 800 dá 5.000. Consequentemente, eu tenho que descobrir qual o número que eu coloco aqui para dar 4.200. Se eu não me engano, é o número 15. Não, 15. Não, é 14. Número 14. Por quê? Porque 14 vezes 300 dá incrivelmente 4.200. Então, deu o divisor. Ou seja, se não desse aqui, você ia desmanchar e tentar o 3. Ia tentar algumas tentativas rápidas para você chegar em 5.000. Dando o maior número de voltas aqui. Então, se ele deu duas voltas na grande e 14 na pequena, totaliza 16 voltas. Alternativa correta. Alternativa letra E. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto, galera.